Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui mais um episódio da Mind e hoje a gente vai entrevistar o Igor Roque, fundador da E-Commerce Varejo. Roda a vinheta aí. Estamos começando agora com o Igor Roque. Valeu, cara. Cara, demais te receber aqui. Obrigado pelo convite. Muito bom. Valeu mesmo. Cara, esse cara é uma referência do que tem de e-commerce e varejo. Se sabia pouco de e-commerce há 1 ano e meio atrás ou 2, agora você já sabe pra caramba, né? Os últimos 2 anos foi bem desafiador, né? A gente tá cada vez mais próximo do lojista, então fica aprendendo cada vez mais. Cada vez mais a gente descobre que a gente não sabe nada. Nossa. Essa é a verdade. Isso é uma coisa, mas cara, eu vou te falar que assim, do que eu te conheço já de mercado, a gente chegou até a trabalhar juntos aí uma época, então... você realmente é uma das principais referências que tem no mercado hoje para discutir sobre plataforma, gateway de pagamento. Eu sou um dos caras que te consulta sempre que eu preciso sobre alguma coisa, porque você entende tudo relacionado a isso. Igor, o que eu quero te perguntar? E-commerce e varejo, é um portal de conteúdo, como que isso nasceu? Teve época que isso meio que era uma startup, como que você idealizou o projeto? Sim. E como que ele foi ganhando aí essa proporção que hoje tá, que até na televisão, na Band, agora você tá aí com veiculações semanais, né? Sim. A gente nasceu dentro de uma agência. Esse projeto foi apresentado para uma grande agência e, no fundo, era um projeto de capacitação de pequenos lojistas. Então a gente percebeu quando eu era head de vendas dessa agência, e aí eu percebi que existia uma demanda muito grande de pequenos lojistas que estavam indo para essa transformação digital, né, que estavam indo para o mercado digital, e nesse meio do caminho as grandes agências não tinham como atender, porque o budget daquele cara era muito pequeno, não tinha a verba necessária para poder pagar por aquele serviço. Sim. E aí quando eu olhei isso e eu via que essa demanda era sempre maior do que a quantidade de clientes que a gente conseguia absorver, eu falei, putz, a gente não tem que fazer por eles, a gente precisa ensinar eles a fazer. E aí o e-commerce varejo nasceu com essa intenção de ser um grande movimento que pudesse trazer o poder dos especialistas para a mão do dono do e-commerce, do lojista, do comerciante, aquele cara que tem um comércio local, que está começando um pequeno e-commerce. E aí a gente acabou, por uma decisão minha, saindo da agência, né? E eu fui tocar esse projeto em paralelo. E aí nasceu como uma startup de educação, a gente foi moldando um pouco, adicionando um pouco mais de serviço, até que a gente, em conversa com a Band, apresentou o projeto de levar o conhecimento de comércio eletrônico para uma cadeia maior que a televisão. Sim. E há 2 meses atrás, agora em setembro, a gente deu início ao programa que vai ter essa primeira temporada até dezembro, então até o final do ano. Todo sábado, às 10 horas da manhã, a gente está ensinando as pessoas que ainda não conhecem muito sobre esse mercado digital, como que elas podem transformar o negócio, quais ferramentas elas querem utilizar, de uma maneira mais abrangente, né? Legal. Muito menos técnico do que o Mind. Exato. Exatamente. Não, mas é muito legal isso também, porque começa a educar o mercado, né? Para um novo contexto, né? Sim. Que eu acho muito louco, porque eu tenho acompanhado o e-commerce varejo e eu acho muito enriquecedor, porque assim, as pessoas que estão ali vendo a televisão, né? Elas estão em um outro contexto, né? Exatamente. E é muito legal porque vocês estão levando essa educação do que é o mercado, esse novo varejo, basicamente. Exatamente. Porque é um novo varejo, querendo ou não, né? E é impressionante, assim, 80% de todos os empregos formais no Brasil, eles são feitos por pequenas empresas. 80% dos postos de trabalho. Caramba, cara. E essas empresas, de 70%, 60% delas não passam do 2º ano de vida. E quando a gente fala do mercado digital, que é um mercado que roda em uma velocidade ainda maior, esse número só tende a crescer se elas não tiverem educação digital. Exato. Então o comércio que começa local, aquela lojinha de roupa, aquela lojinha de calçado do bairro, se ela não tiver digitalizada, vai morrer, é certeza. Porque o consumidor é digital e esse negócio obrigatoriamente também precisa ser. Então a gente entende que o e-commerce varejo nada mais é do que um movimento que vai fazer com que os postos de trabalho continuem ativos, porque 80% das empresas são pequenas, e também que essas empresas diminuam a mortalidade. E o único jeito de fazer isso é fazendo um pouco de serviço para esses caras, mas a grande maioria é pegando o teu conhecimento que você tem, traduzindo ele de uma maneira mais simplificada e entregando na mão do lojista. Não tem outra maneira da gente conseguir fazer esse mercado sobreviver. Boa.
E a proposta, assim, hoje o e-commerce varejo, ele tá se posicionando, então ele continua com esse posicionamento relacionado à educação, né? Sim. E é uma educação de realmente pegar na mão, educar, Exato. fazer o cara entender como é que funciona. A gente entende que são 4 pilares, 3 na verdade, pilares que fazem com que um negócio digital aconteça. Primeiro é atração. Ele precisa aprender como fazer com que o negócio dele gere clientes novos todos os dias. Legal. Segundo é conversão. Fazer com que esses clientes que conheceram a marca passem ali para dentro do funil de consideração para uma zona de confiança, né? Onde ele de fato compra aquele produto. E depois ele precisa fazer com que esse cara que comprou volte a comprar mais vezes. Então é a retenção ou a fidelização, né? Depende de quem chama. O que a gente está vendendo de educação são esses 3 pilares. Então, até falar em primeira mão aqui para o canal, a gente acabou de assinar uma parceria com a ComSchool e a gente vai, junto com eles, desenvolver treinamentos que sejam voltados para o dono do negócio. Né? Legal. Então, essa já é um primeiro grande passo que a gente dá para 2020 e justamente para a gente ter treinamento focado para esses 3 pilares. Depois disso tem serviço. Existe uma curva de aprendizagem desse lojista que ele não vai aprender a programar, ele não vai aprender a fazer CSS, ele não vai aprender a fazer JavaScript, ele vai precisar contratar alguém. Só que o modelo tradicional das agências é muito caro. Então a gente precisa transformar esse serviço, que é puramente serviço, em coisas que sejam mais pré-moldadas, para que ele consiga economizar e conseguir contratar por um preço exato, contratar por um preço menor. Então é nesse movimento que a gente está fazendo. Então a gente vai de novo, os serviços também são em cima desses 3 pilares, atração, conversão e fidelização, e tudo de maneira mais moldada, sem muita flexibilidade de customização, para que ele consiga contratar isso de uma forma muito mais barata. Então no fundo é educação e serviço, mas um serviço pensado para o pequeno, que cabe exatamente no bolso dele, né? Que legal. E a ideia é realmente pegar criar produtos para ajudar ele a ter a loja, Exatamente. A saber quais são os canais de venda. Exatamente. Já acompanhando ali você no Insta e tudo mais, LinkedIn, a gente vê que você está aplicando variados treinamentos. Né? Exatamente. Então, educando a galera sobre mídia de performance, sobre... Como construir a loja, qual o melhor jeito, qual a melhor plataforma, qual o melhor meio de pagamento, como fazer as contas básicas, quais são os indicadores que ele precisa olhar. Essa parte de gestão você também ajuda, né? Sim. Exatamente esse feijão com arroz, sabe? Hoje a loja física é muito mais fácil de se abrir. É muito mais simples de se abrir. Não por conta do dinheiro. Ele gasta muito mais dinheiro abrindo uma loja física do que uma loja online. Sim. Mas ele sabe como gerir. Ele sabe que ele precisa anotar todas as coisinhas que ele recebe no Fazer dia. o fluxo de caixa. Ele sabe fechar o caixa. Essas coisas já estão meio que o lojista já sabe de maneira intuitiva. Sim. No e-commerce não. No e-commerce ele não sabe de maneira intuitiva. Ele acha que ele abre o e-commerce e vão começar a pingar pessoas lá comprando. Ele não sabe, por exemplo, que ele precisa comprar presentes de marca no online. Não é intuitivo. Sim. Então a gente está vindo nessa educação para tornar essas coisas um pouco mais intuitivas. Né? O fato de como hoje existem plataformas que são extremamente acessíveis também, né? O que tem de pessoas que abrem loja online e tem uma expectativa de venda somente porque estão ali naquela plataforma, estão ali se desenvolvendo. Mas dá para entender, porque na loja física é só abrir a porta mesmo. Sim. Entendeu? E o público é mais intuitivo, porta, exatamente. É só você escolher um bom ponto. Exato. Né? Só que no online isso não existe. Você precisa comprar você precisa comprar o tráfego, você precisa comprar a visibilidade, precisa comprar essa mídia. E não é intuitivo, né? Eu trabalhei em algumas plataformas de e-commerce, na Vtex, na Rakuten, na B2W e tudo mais, e nesse meio do caminho, eu acabei lidando com muita gente que todo o investimento que ele tinha, ele fez na abertura da loja. Ele fez em comprar tecnologia, em contratar agência para fazer o layout. Imagina quando esse cara descobriu que a gasolina que ele precisava mesmo era tráfego. Era comprar mídia. Sim. E já não tinha mais capital. Entendeu? Já tinha Por quê? Porque era tudo. intuitivo o quê? Era intuitivo você abrir a porta, contratar um bom arquiteto, comprar umas vitrines legais. Esse é o intuitivo de montar uma loja, né? Então acho que esse processo de educação ele vai levar um tempo, não tem jeito. E a gente está tentando colaborar todos os dias para mudar um pouco desse raciocínio e tornar o digital também intuitivo, né? Puta, que legal, cara. E aí, beleza, né? Esse ano você chegou com uma novidade aí nesse mundo desse mercado. Pra quem ainda não conhece o e-commerce varejo e o Igor, os links dele eu já reforço agora, que já vai estar aqui embaixo. E vale falar que vocês foram pra Band. Sim. Então, assim, começamos ali na Band com o e-commerce varejo. Sim. Aos sábados. 10 horas da manhã.
10 horas da manhã, Exatamente. TV aberta. TV aberta. Meu, quando você me contou isso, eu falei, cara, como assim? Cara, normalmente a galera tá do offline indo pro online. Exato. E agora você tá indo pro offline, então... A nossa grande discussão, né, quando a gente discutiu o projeto com a Band e tudo mais, foi o seguinte: se eu quero transformar o cara que é offline, que tem um negócio offline e um negócio mais digital, eu não posso comunicar de maneira digital com ele. Sim. Se eu tô comunicando de maneira digital com ele, esse cara já é um pouco digitalizado. Agora imagina aquele comércio local, aquela lojinha de bairro. Esse cara não tá digitalizado. A maioria desses caras não estão digitalizados. E qual que é a fonte de você espalhar mais o conhecimento de maneira mais genérica? Sim. Não é comprando mídia. Já estava batendo o teto, tá todo mundo comprando mídia. A maior parte desses caras não estão ali. Não estão no Instagram. Cara, quando eu fui pra ponta mesmo, para entender esses lojistas pequenos, o workshop que a gente fez, evento, palestra, esse cara, o nível de conhecimento dele é de não saber fazer uma lista de transmissão no WhatsApp. Esse é o nível de conhecimento dele, ele não sabe fazer. Sim. Então esse cara não é o cara que tá ali. Não é usando as ferramentas digitais que eu vou conseguir impactar ele. E a gente falou, cara, o único lugar pra gente conseguir impactar de fato esse público é ir pra televisão. Foi audacioso, mas a gente encontrou na Band uma grande parceria. Eles entenderam muito bem o que a gente estava fazendo e deram um espaço certo para que a gente pudesse fazer isso. E assim, o resultado está sendo incrível. A gente tem vários mensagens, case, gente que começou a empreender porque viu o que a gente estava produzindo lá, porque conheceu as histórias. Uma coisa que a gente fazia muito é dar espaço para os fornecedores. Sim. O programa a gente foi para uma linha totalmente diferente. É o espaço do lojista, ele é o protagonista. Ninguém vai falar de ferramenta, aqui a gente vai contar as histórias. E quando a gente foi para esse caminho, a gente começou a impactar muito mais gente. Então, a TV tem o seu papel, tem o seu poder. O melhor de tudo é você fazer as coisas combinarem. Então, estar na TV, estar no rádio, estar na revista, estar no digital, estar no Instagram, estar no Facebook, usar todas essas ferramentas a seu favor. Óbvio que isso depende muito de dinheiro, Claro. para você conseguir fazer isso de uma maneira 360. Mas eu acho que deixou de ser a briga do on e off. Exato. Né? Não é mais on e off. É on-off, é tudo misturado, é uma coisa única, né? Mas, por exemplo, no caso do e-commerce varejo na TV, né? Que é uma coisa que é engraçada, porque assim, normalmente, o que os canais de TV eles estão fazendo, né? Antes eles falavam, entra em contato por carta e tal, caixa postal, não sei o quê. E de tempos pra cá, naturalmente, eles estão falando, acesse nosso site e tal, não sei o que lá, em qualquer veículo que seja, qualquer canal. Sim. E falam também os contatos de e-mail, né? Sim. Então, no e-commerce varejo tá funcionando dessa forma também. Lá né? no e-commerce varejo a gente traz toda essa audiência da televisão pra dentro do Instagram. Tá. E eu perco parte da audiência, porque parte da audiência não tem Instagram. Exato. E tudo bem pra mim, entendeu? Não tem problema nenhum. Mas quando eu trago pro Instagram, eu consigo medir, consigo impactar esse cara toda semana, consigo gerar conteúdo novo. No programa eu não faço nenhuma oferta. Eu não uso o programa para fazer oferta de serviço ou de treinamento, não faço nenhuma venda. Sim. Por quê? Porque se eu trago ele pro Instagram, o Instagram é o lugar onde eu consigo vender. É o lugar onde ele vai ter mais confiança, acompanhar meu conteúdo, e ali eu me sinto mais à vontade de fazer um pitch. Sim. Então a gente entende que cada canal tem seu papel. TV é um grande awareness. É isso. Grandíssimo. É um grandíssimo awareness. E só. Não adianta ir lá vender, não adianta ir lá querendo medir conversão. Você vai colocar o endereço do seu site, não vai bombar seu site. Entendeu? Exato. É um pouco de ilusão achar que teu merchan de 30 segundos, você vai colocar lá, o site da teu e-commerce vai bombar. Não vai. Não é. Não é isso. Você precisa entender o papel de cada um. Né? Eu participei de perto até. Eu tive o prazer de entrevistar o Christopher, que é o mago do e-commerce, quando ele estava na Lojas Pompeia, e ele fez uma ação no Big Brother. Ele comprou mídia do Big Brother, ele patrocinou uma festa do Big Brother para gerar tráfego pro e-commerce. Caramba. Ele vendeu, Imagina a bala. Ele Imagina vendeu a bala. muito pouco. Perto do volume de acesso que ele teve, a taxa de conversão dele foi baixa. Mas, cara, ele pixou, se existe esse verbo pixar, ele colocou pixel em 1 milhão de pessoas que acessaram o site dele. E depois ele pode fazer remarketing para todas essas pessoas durante 12 meses. Sim. Então, assim, quanto isso vale? Com certeza uma redução de CAC. Exato. Então, assim, entender o papel de cada canal é muito importante.
Ah, eu vou pra televisão e vou bombar e vou ser reconhecido na rua. Cara, não. Mas o seu awareness lá em cima vai ser sensacional para te fazer todo o restante do funil, você conseguir baratear esse custo. Então hoje eu consigo ter um volume de acesso no meu Instagram grande, quantidade de seguidores grande. E aí Cresceu desde o start da Cresceu TV? desde o start. E toda vez que eu faço o programa, um volume de quantidade de seguidor novo, todo o programa. E eu faço pitch no programa para seguir o Instagram. E aí depois eu consigo fazer mídia para quem me segue, mídia para quem está envolvido no Instagram, mídia para quem curtiu, para quem viu stories. Sim. E meu custo de impacto é muito menor. Então assim, me melhora o meu uso do meu dinheiro de mídia, obviamente porque eu fiz um awareness melhor, entendeu? Claro. Então você tem que entender o papel das mídias. Quando a gente, muito com pensamento digital, vai pro off, a gente quer medir. A gente tá acostumado com Analytics. Eu primeiro programa, eu fiquei com o Analytics aberto lá, pra ver quantos ao mesmo tempo ia ter. Fracasso. No mobile meu site. 30, né? Cara, porque ninguém vai acessar um site vendo um programa de televisão. A pessoa tá ali. A televisão hoje é muito escutada. Então a pessoa tá fazendo a comida ali e tá escutando a televisão. Exato. É um podcast, entendeu? Praticamente. Então assim, não dá pra imaginar que teu site vai bombar, que você vai ter 1 milhão de acessos, não vai. Mas, por exemplo, a pior audiência que eu tive até agora, teve 100 mil pessoas me vendo. Nossa, é muita gente. É muita gente, cara. É muita gente. Um ponto de audiência em São Paulo, que é a nossa praça, são 200 mil pessoas. 200 mil pessoas. Um ponto de audiência, cara. Tipo, a novela no nacional é 700 mil pessoas. Bate normalmente um ponto? Normalmente bate um ponto, um pouco menos, meio ponto. Fica muito entre meio ponto e um ponto. Nacional são 700 mil pessoas, um ponto de audiência. De novela bate 30. Nossa. O Luciano Huck dia, bate né? 20. Então, assim, o volume é muito grande de awareness, entendeu? Sim, e de concorrência, assim, você concorre com quem? Com aquele programa da Globo ali? O É de Casa. É de casa, né? Tem uma linha de programas para infantil, então alguns Sábado Animado, Patati Patatá. É engraçado isso, tipo, É de Casa, que é um programa que tem uma puta produção, perde pro Patati Patatá, que tem uma produção bem mais simples. Ah, sim. Mas é questão de público, né? Acho que a gente tá ali tentando encontrar um espaço. Boa. Nossa, cara, muito legal, velho. E no e-commerce varejo, beleza, eu entendi que vocês basicamente estão fazendo essa parte de entender e educar o mercado, Sim. né? Educar as pessoas para conseguir empreender no varejo, empreender Sim. com e-commerce, né? Ir para esse âmbito digital, que agora é onde as pessoas cada vez mais, acredito que também está um pouco, não diretamente relacionado, mas um pouco com a parte de idade, perfil de consumo e tudo mais. Sim. Mas, beleza. Em relação ao e-commerce varejo, quando vocês começaram a empreender ali nele, né? Eles começaram com quais tipos de serviço? Isso mudou nos últimos anos. Tá com quantos anos o e-commerce varejo? Vai fazer 2 anos, cara. 2 anos. Nossa. O ano que vem vai fazer 2 anos. Parece mais pra mim. É que a gente faz muita coisa. Pô, se você for pensar em 2 anos, foi muito conteúdo, né, muito conteúdo, cara. Assim, como empresa, a gente começou com muito pouco capital. Foi para um modelo de fazer os próprios treinamentos presenciais. Rodou assim durante 6, 7 meses, fazendo o que a gente chamava na época de bootcamp, mas ninguém entendia o que era bootcamp. E aí a gente usou o nome de imersão. E hoje todo mundo usa, né, esse modelo de imersão. No último ano aí ficou bem famoso. Mas o plano era vender cursos mesmo, né? O plano era montar um modelo que a gente conseguisse capilarizar. Então, ou franquear, ou usar esse modelo de espalhar pequenas escolas pelo Brasil todo. Boa. O presencial tem suas barreiras, principalmente de escala, e ainda o momento é ruim na questão de mão de obra de professor. Então, para a gente se espalhar, a gente tinha que estar muito bem servido de professor, e infelizmente o nosso mercado é muito pequeno. E assim, tem muita gente. Tem muita gente que é muito boa, mas não é bom professor. O fato de você ter conhecimento sobre um assunto não quer dizer que você é um bom professor. Exato. Então a gente até encontrou pessoas boas, mas não necessariamente bons professores, e a gente teve esse problema. A gente deu uma pequena pausa nesse projeto de espalhar de forma presencial. Isso 17 era, né? Isso, final de 17, começo de 18. Legal. E aí 18 rodamos, e em setembro de 18 a gente captou nosso primeiro investimento anjo para a gente criar um modelo de educação à distância e também adicionar todos os nossos serviços e ferramentas. Então, durante todo esse ano, né, os últimos 12 meses a gente rodou assim.
Então a gente criou serviço, a gente criou mais de 100 templates de layouts pré-moldados para lojas que fossem pequenas, usando a plataforma da loja integrada. A gente criou, estamos iniciando agora um serviço já de conteúdo e layouts pré-moldados para a rede social. Então a gente está criando essas pequenas soluções já moldadas ou templatizadas para que esse pequeno lojista tenha, com muito pouco recurso, consiga ativar todos os canais, né? Boa. Como empresa, a gente viveu todos os desafios, desafio de pouca grana, desafio de formar time. Mas não quebraram, né? Não. Que veio uma galera aqui falou que quebrou e tal, não sei o que, aconteceu. Não. Eu já tive o desprazer de quebrar, mas quando eu tinha negócio, agência, no passado e tudo mais, e não foi por causa do negócio, foi por causa da minha inexperiência como dono de empresa mesmo. Boa. Tive uma primeira agência com 18 anos, então óbvio que eu cometi todos os erros possíveis e imagináveis com essa empresa. Gastou um dinheiro que não tinha? Exato. Na verdade, não gastei dinheiro porque não tinha. Mas se tivesse, gastaria, com certeza. Depois eu fui sócio de uma agência que era off e estava migrando para online. E aí foi mais desentendimento de sócio, mentalidades diferentes. Eu com 20 e poucos anos, ele com 50. Então a gente teve um descasamento. Exato. E aí essa minha terceira experiência com o e-commerce varejo um pouco mais estruturado, já com fundamentos de gestão um pouco mais... Exato. Isso é importante, cara. É importante essa maturidade. Sim. Eu digo que o empreendedor... A gente está falando muito de empreendedorismo, né? Não só a gente, mas assim, o mercado como um todo, né? Tem muita gente falando de empreendedorismo. Só que se vende a ideia de empreendedorismo como se fosse a mesma ideia de ter uma banda de rock nos anos 90. Sabe? Você tinha lá na escola, aí você juntava com o carinha que sabia tocar baixo, vocês achava que era... aquilo ia ser um sucesso e tudo mais. E o empreendedorismo hoje eu vejo muito como dessa forma, assim. Todo mundo tem o gosto de falar que é empresário, tem o maior orgulho de falar que tem uma startup. Mas, cara, no final das contas tem que dar dinheiro, tem que empregar gente, tem que dar lucro. Se você tem investidor, tem que dar payback pro investidor, tem que dar lucro para ele, tem que colocar dividendo no bolso do sócio. Não é essa coisa... lúdica, assim, né? Exatamente, cara. Então, eu vejo que tem muita gente que entra no empreendedorismo mais pela modinha. O empreendedorismo tá na moda, né? Mas, na verdade, é suado, é muita pressão, é burnout, é um monte de outras coisas que você tem que estar disposto a viver. Exato. Se você estiver disposto a viver por isso e, mesmo assim, sabendo de tudo isso, escolher empreender, daí você tá pronto. Não, Agora, se você empreender sem saber dessas coisas, daí provavelmente você vai ter uma decepção. Eu, particularmente, comecei a empreender nesse ano, ganhei alguns bons cabelos brancos aqui na lateral da cabeça, mas, cara, é muito de particular também, né? Porque tem uma hora que a gente desperta isso na vida, você também passou por isso. Exato. Me inspirou também nisso, porque, cara, tem uma hora que você não consegue se enquadrar em fazer algo diferente, Exato. né? Mas você entrou sabendo. Entrei sabendo. É isso. Se você entra sabendo, fica muito mais simples. Não, tem um familiar meu que às vezes ele fala assim, como é que estão as coisas? Eu falo, tá tudo legal, mas tá puxado. Daí ele fala, tá puxado porque você escolheu isso. Então eu falo, não tem muito o que reclamar, né? Exatamente. Entrei sabendo de todos os desafios que teriam. Exato. Né? Dezembro tá chegando, 13º, né? Todos esses desafios existem, são reais. E assim, de verdade, do fundo do meu coração, cara, se você estiver empreendendo por causa de dinheiro, que você quer mais dinheiro, não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Não vai faça procurar isso um mesmo. emprego, vai procurar um cargo como executivo, que você vai ganhar mais dinheiro. Exato. Agora, se você tá pensando em empreender no intuito de fazer uma coisa que gere valor para outras pessoas e, consequentemente, você também coloca dinheiro no seu bolso como consequência de gerar valor para os outros, aí beleza. Aí está no caminho certo. Porque um bom executivo, ganha muito mais dinheiro que um empreendedor. Sim. No começo da carreira, cara. Exato. E assim, 90% de chance de dar errado e você não colocar dinheiro nenhum no bolso e colocar dívida. Cara, um mindset Essa é a realidade. Um mindset que eu aprendi quando eu comecei a empreender mudou muito o valor do dinheiro pra mim. Porque assim, antes, óbvio, todo mundo quer ganhar dinheiro na vida, é hipocrisia falar que não. Mas Sim. Quando eu comecei a empreender, eu comecei a ver que dinheiro era uma consequência de um trabalho bom que seria feito. Exatamente. Ali. Então, assim, mudou totalmente o meu mindset em relação a dinheiro, em relação ao que eu atribuo ao dinheiro, porque na prática, cara, você vai ganhar baseado em alguns equilíbrios que você vai ter ali.
Exatamente. E você tem que ter muita ponderação também, porque tem a parte de fluxo de caixa, de faturamento, você tem que olhar para os outros, para os próximos. Você vai ganhar o seu prolabore vai ser muito menos do que um salário que você ganharia se estivesse no mercado. Exato. Essa é a realidade, né? Não é. Você vai se enquadrar num padrão de vida diferente do que você poderia ter. Suas férias já não vão ser mais de 30 dias. Muito provavelmente não. Exatamente. Então é legal a gente falar a realidade, né? Sim. Porque às vezes eu percebo que o empreendedorismo é tipo a piscina fria. Quem tá dentro tá sofrendo aquela piscina gelada, mas fala, não, pode entrar que tá quentinho. Não, cara, não tá quentinho, tá gelado. É sofrido, é dificultoso e entre se você souber que vai passar por tudo isso. Sim. E mesmo assim você fala, não, eu quero me flagelar. Exato. E aí se você falar, não, realmente eu quero, beleza. Aí você tá consciente, tá forte, tem energia para superar esses desafios que vão acontecer, né? Inevitável. Nossa, cara, que demais. Igor, agora quero pedir para você 3 indicações de livros ou podcasts ou canal no YouTube. Legal. O que a galera pode acessar que você indica ou acessar ou ler, né? Que basicamente podem conhecer mais, além de obviamente seguir vocês e tudo mais. Claro. Segue nosso Instagram, essa não é minha indicação, essa é meu convite. Mas as indicações, eu tenho 3 indicações e vou fazer indicações de livro. Boa, tá? vamos lá. O primeiro deles é Dar e Receber, do Adam Grant. Esse daí, cara, é o primeiro da minha lista, esse mudou minha maneira de pensar. Ele fala um pouco sobre essa questão de você fazer para se doar por algo ou por alguém e receber de volta como consequência da sua doação. Tá. Mudar esse mindset de ser o tomador, de ser o cara que quer levar vantagem. Essa daí, pra mim, é a primeira. Dar e receber. Segunda, O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse daqui você tem que ler com toda certeza. É um livro muito pequeno, que fala sobre educação financeira, e é muito importante que você entenda o valor do dinheiro. Mais do que o dinheiro para se consumir coisas e o dinheiro como um funcionário que faz mais dinheiro. Nossa. Esse é muito importante. Muito bom. E o terceiro livro que eu quero indicar é A Única Coisa. Quando você é muito criativo e você tem um bom network, vão te surgir muitas oportunidades de você fazer coisas. O dizer sim para algumas coisas é muito mais fácil do que o dizer não. Sim. Mas o que vai te fazer ter energia para fazer uma coisa realmente disruptiva é a quantidade de nãos que você vai dizer para você focar exatamente em uma única coisa. Para mim, esses 3 livros são os livros que mudaram minha forma de pensar. Tá. Adam Grant, Dar e Receber, O Homem Mais Rico da Babilônia e A Única Coisa. Muito Se bom. você ler esses 3 livros, você vai entender um pouquinho do meu jeito de pensar. Caralho. Muito bom. Galera, acompanhem o E-Commerce Varejo, o Igor. Vou colocar o LinkedIn dele aqui embaixo. Show, segue lá. E, Igor, obrigado por Imagina, cara, eu que agradeço. Foi incrível. Me chama quando você precisar. Tamo junto. Beleza? Valeu, Gui. mano. Até mais. Galera, obrigado e acompanha a gente.